que foi atribuído ele a doutrina da prosperidade, né? Mas ele era uma pessoa que tinha muita experiência com Deus, profundamente temente a Deus, um homem muito simples, que nunca quis montar império, ser dono de produtora de televisão, nem coisas nenhuma, né? E ele tem vários livros publicados, os livros dele são bons, pode ler, né? Um homem extremamente simples. Movimento Palavra da Fé, né? As aberrações sobre o movimento está nos ensinamentos sobre prosperidade, que é o que foi atribuído a ele, né? Podemos dizer que o inimigo fez isso. Hegel nunca teve essa intenção. Outros dizem, porque prega um evangelho de prosperidade, deve viver em casas de luxo, carros de luxo e ter muito dinheiro, né? Então, essas pessoas que vivem ostentando em nome da teologia, que não tem nada que ver, né? Jesus diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra num jumentinho, né? Não entra num cavalão, tipo os heróis de guerra, os generais, né? Ele entra montado num jumentinho. Isso merece um pouquinho de... Às vezes a nossa teologia é muito boa, mas a nossa prática nem tanto, né? Quantas pessoas ostentando, né? Eu nunca esqueço daquele irmão que veio pregar aqui e chegou, ele viu o estilo da igreja e se sentiu envergonhado. Aí ele disse o seguinte, eu também sou igreja, não sei o que e tal. Mas ele tinha chegado numa caminhonete de cabina dupla, né? Ele falou, a coisa não fica bem, eu tenho que explicar isso, né? Irmãos, essa caminhonete de cabina dupla que eu estou andando, isso foi a igreja que me deu. Eu jamais compraria uma caminhonete de cabina dupla. Por quê? Porque a ostentação está no sangue do sujeito. Se o sujeito pode ostentar, ele ostenta mesmo. Se não pode, ele compra em 70 vezes, em 60 vezes, mas ele quer mostrar algo. Inclusive, esse tempo foi feita uma pergunta no nosso meio, há muitos anos atrás. O que você deve comprar primeiro, uma casa ou um carro? Né? Aí todo mundo, não, uma casa, porque na casa você vive, você cria família, tal. Mas na prática, o que as pessoas fazem? Compra um carro, porque o carro aparece, anda por aí, ostenta, você chega de carrão, né? Tão bonito chegar de carrão. Você tem, por exemplo, uma casa boa, um carro bom, você se vestir bem, lógico, não ostentando, não demonstra que você é a presença do Senhor. O seu nível social depende da sua condição. O que ostentação é querer mostrar o que não... Exatamente. É. Lógico, a Bíblia parece que ela é contra o sujeito ser abastado. Não é verdade. Quantos sujeitos morando na casa de Abraão tinha? Quem já viu o programa da Universal, que tem 318 pastores? Aquilo ali é fundamentado nos criados de Abraão. Abraão tinha 318 criados na casa dele. Vocês imaginam o que é alimentar 318 sujeitos? Eles fazem assim mesmo, eles plagiam mesmo. Então, se o cara quer ser curado, é só passar no corredor dos 318 pastores que é curado, né? E outra coisa também é para humilhar os outros, né? Quem tem 318 pastores? É uma briga de ego, né? Essa coisa toda. Há muito mundanismo no lugar que não devia ter, né? Muito mundanismo. Mas Abraão era um cara extremamente rico. E a Bíblia nunca disse que era pecado. O problema não está no ter. O problema está no coração. Como é que a pessoa age com aquelas coisas que ele tem? Humilhando, pisando, ostentando, ou se ele é uma pessoa simples. Movimento de restauração da Inglaterra. O avivamento de Arthur Wales, em 58, convoca a primeira conferência sobre restauração. Tema, a Igreja de Jesus Cristo. Pureza, poder, padrão e programas na atualidade. Os anos 50 e 60, surgiu uma nova liderança na Inglaterra de pequenos grupos nas casas. Chamava Igreja no Lar. Estava em processo de formação. Houve fusão do ministério de apóstolos e discípulos. Arthur Wales dizia, a família deve ser uma igreja e a igreja uma
Vocês estão vendo onde a gente está copiando essas coisas que a gente pratica? Da experiência, da história, né? Ninguém está inventando nada, né? O movimento de restauração da igreja uniu o ministério do apóstolo com o profeta e o discipulado, resultando em relacionamento de amor e aliança, né? 5 benefícios desse relacionamento de aliança. O golpe mortal à independência e tentativa de edificar impérios próprios. Uma nova segurança, autoridade e crescimento. Cada um passou a ser ajudado. Não é como no sistema denominacional, que o líder é uma pessoa impoluta, perfeita, distante, ninguém pode aproximar dele, ele não pode consultar com ninguém, não pode ser ajudado por ninguém, porque ele é sublime, ele está perto de Deus e o povo está lá embaixo. Um dia eu atendi um líder aqui na cidade, né? Aí o sujeito me disse, olha, eu procurei o senhor porque eu sei que o senhor teme a Deus e eu quero exigir um segredo. Ninguém pode saber que eu estive aqui no consultório, porque na minha igreja o pastor não pode adoecer, porque se adoecer, está possesso do maligno. Agora imagina que aberração. E enquanto nós estiver nesse corpo, esse corpo é doente, deformado. Ele pode sofrer tudo quanto é tipo de problema, ele pode pegar Covid e morrer. Ele pode ter pressão alta, ele pode ter diabetes, ele pode ter tudo quanto é tipo de coisa. Mas existe essas crendices por aí, né? Existem essas crendices por aí. Lógico, totalmente mundano. Sobre a questão de impérios próprios. Quantas pessoas estão montando império, né? Eu fui visitar a Priscila lá em Campo Grande e ela estava noiva do Cristian. Aí logo que eu cheguei, o Cristo falou, eu quero dar uma foto com o senhor da cidade. Eu já pensei, tem coisa, né? Ele me botou no carro dele, levou lá na Universal, bem no centro de Campo Grande, 300 vagas de garagem em torno, toda revestida de granito, com um elevador panorâmico na frente. Aí ele mostrou aquilo tudo, eu estou caladinho, não estou falando nada. Entrou e tal, o que o senhor acha, né? Eu falei, ó, eu acho que vai virar ou um partido político ou um banco. Já tem hoje o partido político e o banco? Já tem hoje, os dois. Vai virar um partido político ou um banco. Por um lado, tem muita coisa boa. Por outro lado, tem muito mundanismo. Se estudasse a história, poderia ter aprendido e não entrado por esse campo. Eu creio que o Edir Macedo é um cara convertido. Os desvios não anulam a conversão da pessoa. Simplesmente serve de escândalo, né? Serve de escândalo. A montagem de império. Ninguém sentia necessidade de ter tudo, mas Ninguém sentia necessidade de ter tudo, mas os ministérios se completavam. Profundidade de compromisso entre os membros. Eu não sei se vocês lembram aquele episódio do Jornal Nacional, que o pastor lá do Espírito Santo teve uma revelação que ele ia ter um filho. Não, a mulher é que teve a revelação, que ela teria um filho com o pastor. Porque o pastor, nesses lugares assim, é uma figura, né? Nobilíssima, né? Vocês lembram desse episódio? Aí o repórter do Jornal Nacional foi lá conversar com o pastor falou, não, eu estou só obedecendo a Bíblia. A Bíblia diz aqui em Oséias que pega uma mulher e adultera, né? Aí o pastor disse, não, mas tem um acento aqui, é uma mulher adúltera, não é adultera, não. Aí ele levou um susto, né? O repórter, que não é nada bobo, saiu dali, foi numa batista, onde tem um reverendo formado, né? E o reverendo meteu o pau, né? E criou o slogan no Brasil, o pastor pedreiro, né? Aquele cara burro que não sabe nada e quer se meter a ensinar, né? Para ensinar tem que saber. Eu quero que todos vocês sejam mestres, mas tem que estudar, vem para cá, senta, dia de corrida, dia de festa, dia de show na igreja, está aqui estudando. Para ensinar tem que saber, né? Não é desse jeito, né? Por que isso aconteceu?
O dia que o sujeito ouviu a mensagem da mulher dizendo o seguinte: ó, eu tive uma revelação que eu vou ter um filho com o pastor. Ele fosse num outro irmão e disse: só aconteceu isso, isso e isso. Você acha que o outro irmão não ia ajudá-lo? Mas há uma independência, uma autonomia, uma arrogância da pessoa querer saber tudo, ser supra-sumo, não submeter a ninguém, porque ele é um semideus, um demiurgo, né? Esse é o grande problema desse sistema mundano, né? Tem que haver em nós, no nosso meio, essa humildade, consultar uns aos outros, dizer: isso é assim, o que você acha, né? Então aqui nós vemos que, como resultado desse movimento de restauração das igrejas, começou a haver isso, né? As pessoas consultar uns aos outros e não se julgar todo poderoso, né? Maior igreja do mundo, né? O mundo gosta muito disso, né? A maior igreja do mundo. Dave Yong Cho. Ele chamava Paul Yong Cho. É interessante esse negócio de sotaque, né? Eu estava fazendo um curso uma vez lá em Londres e descobri que tinha um rapaz da Coreia, morava em Seul, né? Onde é essa igreja, né? Aí eu perguntei: você conhece o pastor? Na nossa linguagem, né? Paul Yong Cho. Não conheço, nunca vi falar. Ah, não é? Yong Cho? Falei: é. Ah, conheço muito, ele é muito conhecido. E o episódio mais famoso dele é uma vez o presidente da Coreia telefona para ele, a secretária diz: ele não pode atender, ele está ocupado. Diz que é o presidente da Coreia. Ele manda te dizer que está ocupado, quando ele terminar ele liga para o senhor. Aí quando ele liga para o presidente dos presidentes, o criador do universo, por isso que eu não interrompi para falar com o senhor, mas agora eu estou à disposição. Porque diz que o homem orava 2, 3 horas todo dia, assim, diretamente, né? E não parava nem para atender o presidente, né? Fator que protege, capacita e santifica esta obra, dá suprema importância ao jejum e o segredo da maior igreja do mundo: jejum e oração. Lá é proibido jejuar mais de 40 dias, o máximo que pode jejuar lá é 40 dias. E eles têm um local em cima de uma montanha lá, que eles fazem uma reunião de oração com 10, 15 mil pessoas diariamente. E o grande segredo do Dave Yong Cho foi descobrir o ministério das mulheres. Porque nas denominações, as mulheres ficam sentadas no banco. Pode fazer nada, não pode falar, não pode fazer nada. E ele descobriu que as mulheres é maior número na igreja e que são muito produtivas e dê espaço para as mulheres que ela edifica a igreja. E o Dave Yong Cho fez isso. Morreu recentemente, né? Milhares de pessoas são curadas e o peso da oração vai além da igreja local, passando então a interceder pelo mundo inteiro. Além do monte, todas as quartas e sextas-feiras, há vigília de oração na igreja, que dura a noite toda com a participação de mais ou menos 15 mil pessoas. No meu tempo de jovem, a gente tinha essas vigílias de noite inteira, né? Às vezes a gente dormia, acordava, continuava vigiando, voltava a dormir. Nós fazemos aqui uma vigíliazinha de 1h30, né? E as pessoas ainda não vão, né? Você que pretende ser teólogo, está estudando, né, a teologia, comece aí na vigília. Não tem teólogo sem unção de Deus não, viu? Esse negócio de aprender letra, Paulo disse: a letra mata. Tem que aprender, mas ter unção de Deus também. Aí o nosso amado Dave Yong Cho, um dos primeiros livros dele é esse aqui, Quarta Dimensão, né? Esse livro revolucionou as igrejas tradicionais do mundo. Eu li esse livro em 70, né? Ele fala sobre resposta de Deus. Você quer uma coisa, você começa a gestar essa coisa. Você quer uma bicicleta? Diz que cor a bicicleta, que marca a bicicleta, como que é, o tamanho da bicicleta, e começa a gestar ela no seu coração. Daí uns dias ela surge, né? Ou qualquer outra coisa que você queira, né? E ele fala também sobre os pequenos grupos. A gente começou já os pequenos grupos por causa desse livro do Yong Cho. Essa é a igreja dele. Chama Yoido Full Gospel Church.
lá na Coreia do Sul. Nessa época ela tinha 700 mil pessoas, hoje já tem quase 1 milhão de pessoas. Para a gente ter uma noção disso, quantos habitantes tem em Ariquemes? 110 mil. Essa igreja, nessa época, tinha 750 mil. O que eles fazem? Eles têm tudo quanto é tipo de estratégia para evangelizar. Por exemplo, irmãos vai para o saguão de edifícios e fica lá esperando as senhoras que moram no edifício chegar com compra, com criança no braço. Aí eles se oferecem para levar as compras, botar no apartamento lá em cima, onde a pessoa mora, né? E a pessoa fica constrangida. Por que esse pessoal faz isso, né? E assim, um sem número de outras estratégias. Levar presente para vizinhos, bolo, prato de comida. É um evangelismo intencional, proposital. Sempre fazendo o bem, né? Fazendo algo que a pessoa fique, mas por que fizeram isso para mim? Eu não mereço, não tem razão, né? Aí eles começam a perceber, não, é porque eles temem ao Senhor, porque eles servem ao Senhor, por isso estão fazendo assim, né? E com isso a igreja vai crescendo. Olha o tamanhozinho do templo deles, né? Importância dos grupos caseiros. Ele pegou o modelo de Jetro a Moisés, né? Líder de 1110. Compreendeu que era impossível pastorear sozinho. Esse é o grande problema da denominação, né? É o cacique, só tem um cacique na denominação. E igreja tem que ter muita gente. Paulo, quando retornava das suas viagens, ele ia passando nas igrejas e ia nomeando presbíteros, no plural, não era um cara só não, era vários, para conduzir a igreja. Dividiu a cidade em distrito e colocou 100 obreiros como líderes de pequenos rebanhos, células. Dividiu a cidade de Seul em distrito e 100 irmãos ficaram responsáveis por aqueles distritos. Cada distrito tem um irmão lá, trabalhando. Qualificação para liderança, evidência clara de vida cristã. Tem que ter testemunho, tem que ter vida. Ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Ser dizimista, né? Para ser membro da igreja, faz um pedido por escrito. A pessoa é seguida por 3 meses pela equipe pastoral. Se essa pessoa der fruto, é aceito como membro. Este registro dura 1 ano, depois passa por nova avaliação. Os inativos são retirados do cadastro. Se durante 1 ano o cara não produziu fruto, não deu resultado nenhum, tira do cadastro. O resultado desse movimento é o surgimento de superigrejas em várias partes do mundo. Igreja lá na Coreia, com 200 mil pessoas, é igrejinha, né? Igreja com 100 mil pessoas, igrejinha, né? Por quê? Diz que 60% da Coreia é evangélica. E a igreja grande lá é a presbiteriana. A igreja grande lá é presbiteriana. Essa do evangelho oída aí é a Assembleia, né? Mas as igrejas mais prevalecentes na Coreia, em Seul, é a igreja presbiteriana. Lá já teve vários avivamentos na igreja presbiteriana. Avivamento na China. Maior nação do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, 1/6 da população mundial. Desde a entrada do comunismo em 49, a igreja está sob perseguição. Lá tem a igreja oficial que não tem nenhuma perseguição. É lista, você pode frequentar, só que quem ministra tem que ministrar segundo o governo, que é comunista, né? Mas então tem a igreja subterrânea. O regime não admite missionários. Para entrar lá, se falar que você é missionário, você não entra. Líderes que não concordam com a igreja oficial do movimento patriótico da tríplice autonomia, governo da igreja, são presos como o Otmani foi preso. A esposa de Mao Tse Tung disse: o cristianismo foi colocado num museu e não existe mais na China. Isso está na revista Líder Cristão, página 143. O nome dela é Wang Mindou, né? Esse é o irmão Otmani, né, que viveu na China.
como ele pregava o evangelho, ele foi acusado de estar fabricando produtos ilegalmente, porque ele tinha uma fábrica de produtos químicos no fundo do quintal dele. Uma fabriquetinha desse tamanho, para ele sobreviver, para não depender da igreja. Aí o governo meteu uma multa nele de $100 mil. Os irmãos americanos propuseram para pagar a multa para ele sair da cadeia. Ele foi preso em 1950, me parece, por aí. Não, a pena dele... Ele foi preso por um número de anos. No dia que encerrou o período da pena, o governo não soltou, ele não podia receber visita, só a esposa que visitava, e ele ficou na cadeia até morrer. Por quê? Porque ele pregava o evangelho. Mas o pretexto não era a pregação do evangelho, o pretexto era a indústriazinha química que ele tinha no quintal, e disseram que aquela indústria era ilegal, aí multaram, né? Sempre o mundo ruma-se uma aparência de justiça para perseguir a fé, né? Sempre tem uma aparência de justiça, como a coisa é verdadeira, como se realmente fosse aquilo, mas não era nada disso. O Watchman, o nome dele é Tu Cheng, mas aqui no Ocidente ele ficou conhecido como o observador, né, o Watchman, o homem que observa, né, o watch, observar, man, homem, da família Ni. Um livro mais famoso dele, um dos melhores livros dele, é A Vida Cristã Normal. O Sérgio já deu aqui também Autoridade Espiritual, que também é dele, né? Ele tem mais ou menos em português uns 50 livros. Eu já li quase todos. O único que ele escreveu é O Homem Espiritual. Ruim de ler que dói. Ele escreveu 3 volumes. O resto tudo são preleções que as pessoas ouviram, gravaram e escreveram, né? O que ele escreveu mesmo foi só O Homem Espiritual. Eu não queria perder muito tempo com isso, mas vou perder. Eles têm a igreja oficial, que você pode abrir, botar placa, tudo, só que lá tem um espião do governo para ver o que está sendo ensinado. Só pode ensinar aquilo que o governo aprova. E o governo é comunista, então só pode ensinar princípios comunistas, não princípios cristãos. Essa é a igreja oficial. Agora tem a igreja subterrânea, aquela que prega o evangelho, que vive o evangelho, mas essa tem que ser escondido. Não pode cantar alto, só canta baixinho, reúne em lugares escondidos, não pode ter números muito grandes, por isso que são pequenos grupos. E essa igreja é a que cresce. Tem milhares e milhares. Agora eles têm uma meta de sair da China, vir evangelizando até Jerusalém. Porque a fé iniciou em Jerusalém e chegou na China. Agora eles querem fazer o retorno, né? Da China até Jerusalém. Então é uma igreja poderosíssima, uma igreja muito forte, muito grande, mas subterrânea. Ninguém sabe quem é quem, nem nada, porque é tudo oculto. Não pode ser manifesto. Porque lá é proibido, né, o evangelho. Por isso que a mulher do Mao Tse Tung disse, né, aqui o cristianismo está no museu, acabou, morreu, desapareceu, né? Só que isso é mentira, né? Isso é mentira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui deles. O Mao Tse Tung morre em 1976, deixa a nação desanimada e desiludida. Ele era adorado como Deus. Essa é a marca do paganismo, né? Alguma coisa ocupa o lugar de Deus. Como Dagon, que caiu e o povo ficou desorientado. Dagon é lá em 1 Samuel, né? O que fez o comunismo pela China? Unificação da escrita e da língua chinesa. Libertou a nação do budismo e adoração ancestrais. Construiu estradas, melhorou os transportes e a comunicação, desenvolveu a industrialização, principalmente esse último aspecto aí, né? Há 50 anos atrás, China era um país agrícola, de muitos famintos, de muitos miseráveis, que não tinha a mínima expressão no mundo, né? E, no entanto, a China está se tornando uma potência. Por quê? Por causa da industrialização. Eles fazem de tudo e exportam barato, né? Os produtos chineses, né, como diz aqui no Brasil, os produtos Xing Ling são extremamente baratos, né?
Só que agora estão fabricando carro, fabricando coisas grandes, né, e poderosas, né? Então, eles têm pretensão de ser a maior potência do mundo. Eles competem com os Estados Unidos para superá-los e ser a maior potência do mundo. Aquilo que eu disse aqui para vocês sobre Eric Liddell, que foi ser missionário na China, e lá morreu quando o Japão invadiu a China. A China era um país agrícola muito subdesenvolvido. A China ainda faz parte dos BRICS, né? Os países em desenvolvimento, né? Brasil, China, Índia, né? África do Sul, Rússia, né? Ele ainda faz parte dos países subdesenvolvidos, não faz parte do grupo dos 7, os países industrializados. E agora a China, então... Exato. A China agora, para se projetar no mundo como a maior potência, ela tem que ter heróis. E por isso que ela está fazendo um filme com Eric Liddell, né, o homem que voava, da carruagem de fogo, né, como um herói chinês, né? Só que ele é escocês, né, ele não é chinês. Algumas das maiores igrejas caseiras são lideradas por idosos que viveram mais de 20 anos presos nos campos de trabalho forçado. Os novos convertidos são ensinados a evangelizar. O desejo dos cristãos nas vilas é pregar e construir igrejas. Geralmente trabalham na agricultura só para sustento. Dedicam de coração a obra do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo isso aí. Aqui no Brasil nós vivemos para trabalhar e ficar rico. Lá eles vivem para trabalhar para edificar o reino de Deus. Ninguém está interessado em fortuna pessoal. Eles vivem para o reino de Deus. Por isso que essa igreja subterrânea cresce. Ela desenvolve, ela progride muito, né? Porque eles vivem em função disso. Eles têm um ditado: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Aqui desse lado nós pusemos o irmão Jorge Miller, aquele irmão que desenvolveu uma comunhão muito grande com Deus, orava e Deus respondia. Ele teve registro de muitas orações respondidas e que foi o fundador dos orfanatos lá na Inglaterra. E aqui nós temos Dietrich Bonhoeffer, o irmão que foi assassinado pelo Hitler, 1944. Ele opôs ao Hitler e o Hitler mandou enforcar ele. E aqui nós temos o Reinhard Bronk, outro alemão, que promoveu muitas campanhas de evangelização na África, onde aquele morto, depois de 3 dias, depois de ter passado pelo IML, ter tido o abdômen rasgado, essa coisa toda, ressurge e volta a viver, né? Eu escutei o irmão Reinhard Bronk em Goiás, e perguntaram a ele: por que você não fala da ressurreição lá da África? Ele falou: não, porque não fui eu que fiz, foi Jesus que fez. Essa é a posição do reino de Deus. Você não tem que tomar para você aquilo que Deus fez, né? Mas o mundo religioso toma, né? César Castelhano, fundador do G12, né? Eu estive lá na Colômbia para conhecer. Todo mundo sabia onde estava a igreja, sabia de tudo, só não tinha ninguém convertido. Não tinha ninguém mudado a vida por causa do G12, né? Aqui nós temos Enéas Tonini, já bem idoso. Eu ouvi ele pregar várias vezes, ele tinha uma mensagem muito bonita, né? Deus usa homens ocupados. Ele era italiano, né? E tinha um vozeirão: Deus usa homens ocupados. Outra mensagem dele que repetia muito, né? Folhas e frutos. Deus está procurando frutos, né? E a igreja hoje tem muita folha, né? Muita aparência, né? E embaixo nós temos a Luísio Silva, né? Que é outro fenômeno, né? Ele começou em 1999, né? Hoje tem mais de 1000 igrejas, né? Só na igreja sede lá em Goiânia tem mais de 17.000 pessoas, né? A mocidade deles é gigantesca, né? Esse símbolo aí nós já vimos, né, que é o símbolo cristão. Quantos minutos nós temos, Maria? 45. Excelente.